Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando mais uma live da série de formação da Diocese de Mossoró, organizada pelo Setor de Comunicação Diocesano. Hoje nós teremos uma live com o Padre Antônio Nunes. Ele é diretor da Rádio Rural de Mossoró e também ele é pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Natal. Eu sou o Padre Ricardo Rubens, sou vigário paroquial da paróquia de São Manuel, estou falando da minha paróquia em Mossoró, e também diretor da Rural de Mossoró. Então é com muita satisfação que nós saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs que estão entrando agora em nossa live, uma série de lives que começou com o bispo diocesano Dom Mariano Manzana e seguiu com o Dom Antônio, bispo de Caicó. Nos dois primeiros momentos vocês estiveram com a presença do Padre Miqueias Pascoal. E hoje nós estamos então aguardando o Padre Nunes para conversarmos um pouco sobre a comunicação, a importância da comunicação para a igreja e outros assuntos que consideramos importantes neste momento em que nós estamos vivendo, não apenas de pandemia, mas também de missão. A missão continua. Então, muito obrigado já pela participação de todos que estão entrando. Querendo saudar não apenas da Diocese de Mossoró, mas das nossas dioceses irmãs, de modo particular, Diocese de Natal, que também acompanha e aguarda um momento com o Padre Nunes. Nós queremos lembrar aos nossos amigos e amigas que a Web TV Boa Semente de Almino Afonso está retransmitindo a nossa live. Irá retransmitir a nossa live a Web TV Boa Semente de Almino Afonso, por sinal, cidade natal de Padre Nunes. Almino Afonso, paróquia do Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Mossoró. E também amanhã a nossa live será retransmitida, haverá uma reprise na Rural de Mossoró, na grade de programação, às 13 horas, Rural de Mossoró irá transmitir a nossa live, a nossa conversa, o nosso diálogo com o Padre Nunes. Então nós queremos convidar a todos e também dizer àqueles que não puderam, por alguma situação não puderam acompanhar, vocês podem comunicar aqui também na rádio, podem entrar no site e entrar para ouvir a sintonia da Rural de Mossoró, a entrevista, a conversa, a live com o Padre Nunes, né? E também quem quiser ouvir de novo, não é verdade? Não apenas pelo Instagram, nós estamos no Instagram da Diocese de Mossoró, mas também pela própria rádio, a Rádio Rural, que irá fazer a reprise desse nosso momento. O nosso tema já tem sido bastante conversado e é uma preocupação constante a questão da comunicação. Não apenas nós, padres, mas principalmente já o ano passado o Papa Francisco fez menção à comunicação com vários enfoques, inclusive o enfoque com a preocupação sobre as fake news. Então, o tema da comunicação é um tema permanente. A igreja é chamada a comunicar o mistério de Deus, comunicar o mistério de Cristo, anunciar a boa nova do reino, comunicar a verdade pelo anúncio do Evangelho. E nós ouvimos no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, anunciai por cima dos telhados, anunciai o reino de Deus. Então, quando nós utilizamos as novas mídias, as tecnologias do mundo moderno, ou também as mídias sociais tradicionais, a nossa finalidade é evangelizar. E quando nós criamos esses espaços também, utilizando dessas plataformas, a nossa intenção é criar espaço de evangelização, de diálogo, de crescimento e fortalecimento da nossa fé, como também do nosso sentimento de pertença à igreja, à nossa comunidade. Nós somos um povo em marcha, um povo peregrino, e Deus está conosco. Então nós devemos refletir sempre essa realidade de um povo peregrino, de um povo em marcha. Nós queremos, assim, saudando a todos, também manifestar os nossos sentimentos e dizer que unimos as nossas orações, nós, sacerdotes, colocamos em nossas orações os pedidos de todos os nossos irmãos e irmãs
que nos pedem continuamente oração de modo particular neste momento, pelos seus familiares, pedem oração por todos que estão enfrentando a pandemia ou outras dificuldades. Em todos os momentos que nós nos reunimos para a oração, para celebrar a Eucaristia, com a missa sem povo, nós trazemos em nosso coração um pedido de oração de tantos irmãos que gostariam de estar naquele momento conosco, mas em função da necessidade do distanciamento social, acompanham conosco numa comunhão espiritual de suas casas, as transmissões das celebrações e também de momentos de formação. Há muitos agentes de pastoral, há muitas lideranças que estão utilizando de maneira criativa e saudável as novas mídias para manter viva a fé do povo, para ajudar na dinâmica pastoral, ainda que de modo alternativo, para fortalecer a comunhão eclesial, o sentimento de pertença. Então vivemos num momento onde a igreja permanece viva, se adaptando às circunstâncias e com criatividade e santa criatividade, utiliza dos meios, das ferramentas que dispõe para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Estamos então aguardando a entrada do Padre Nunes, que irá conversar conosco nesta noite. O Padre Nunes que irá falar conosco, não apenas de comunicação, mas de evangelização em geral. Padre Nunes, enquanto pessoa, já como pessoa, é bastante expressivo e comunicativo. Também as suas liturgias têm um forte teor de comunicação, de interação e de relacionamento. É também músico no espaço do mundo sagrado, na evangelização pela música, pela arte. E também diretor de um meio de comunicação importante, a Rádio Rural de Natal, a nossa irmã. Que hoje a rádio ela vai ao ar na frequência modulada, ou seja, FM. Aqui em Mossoró, nós ainda somos rádio AM, Rádio Rural de Mossoró, 990 kHz. Nós queremos saudar todos os nossos irmãos e irmãs, membros das diversas pastorais, de modo particular os da Pastoral de Comunicação. Pastoral da Comunicação, nossos irmãos que estão aí no dia a dia, né, da ação pastoral, da dinâmica pastoral, proporcionando assim a espiritualidade, a vivência da fé da comunidade também pelos meios de comunicação e das novas mídias. Nós gostaríamos também, antes de começar o nosso diálogo com o Padre Nunes, nós gostaríamos de citar que não apenas as novas tecnologias estão sendo utilizadas neste momento. Um desafio à comunicação e à evangelização da igreja estão sendo resgatadas ferramentas antigas, instrumentos conhecidos dos nossos avós. Nós podemos lembrar aqui aquelas chamadas difusoras ou bocas de som, na linguagem bem popular, alto-falantes nas torres da igreja. Nós temos testemunho de muitas comunidades que estão utilizando esse instrumento antigo e tradicional há muitos anos atrás para dar eco à voz da igreja nas comunidades rurais, nas vilas, comunidades rurais e urbanas, nas igrejas onde em suas torres ainda tem os chamados alto-falantes ou difusoras ou bocas de som, que antigamente era utilizado não apenas para a comunicação religiosa, mas era também utilizada como um serviço público para a comunidade civil, para a sociedade, para a vila, para toda a comunidade. Então, não apenas as novas tecnologias, desafiados pela pandemia na questão da evangelização, da comunicação, há muitos que estão utilizando da santa criatividade, utilizando as ferramentas antigas e novas, mantendo a evangelização, a dinâmica da vida pastoral. Por isso nós somos chamados a rezar por todos esses irmãos e irmãs que estão empenhados na evangelização da igreja. São discípulos e missionários do Senhor. Discípulos, missionários empenhados no anúncio do reino. Nós, ao celebrarmos a festa de Pentecostes, no último domingo, recebemos o dom do alto. Recebendo o dom do alto, somos chamados a anunciar o evangelho. É tempo de missão. É tempo de seguir os passos de Jesus. É tempo de se deixar empoeirar pelos caminhos e pela estrada, pelo pó da estrada. E quando dizemos isso, obviamente, não podemos esquecer que nós estamos em distanciamento social. Ao dizer empoeirar,
é no sentido, obviamente, simbólico, como uma metáfora, dizer assim, se deixar envolver pela peregrinação da missão. A missão é, de fato, um sair de si, não apenas em sentido físico ou geográfico, é um sair num movimento da alma, de levar a boa nova para os outros. E a gente leva com os meios que nós podemos e dispomos neste momento. Então, nós estamos todos aguardando a entrada do Padre Nunes de Natal, agradecendo a cooperação dos nossos irmãos da província eclesiástica do Rio Grande do Norte, os membros dos setores de comunicação na Diocese de Caicó, da Arquidiocese de Natal. Repetindo, nós temos a Web TV Boa Semente de Almino Afonso, que está retransmitindo esta live nesta noite. E amanhã a Rádio Rural ela vai também reprisar essa live às 13 horas na sua grade de programação. Rádio Rural de Mossoró, 990 kHz. Nós queremos então, antes também de entrarmos em comunicação no nosso diálogo com o Padre Nunes, nós gostaríamos de rezar por todos os que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia. Unir os nossos corações, as nossas intenções e a nossa alma para rezar pelos enfermeiros, por aqueles que estão na limpeza, por aqueles que estão em outros setores dando suporte para os que estão tratando dos enfermos. E além desses, na linha de frente, tratar, rezar por aqueles que precisam sair de suas casas para manter um mínimo de estrutura social, para que a gente possa também, muitos de nós, a maioria, permanecer em casa. O fato de estarmos enfrentando um grande desafio numa emergência de saúde, que é um desafio a nós, isso não deve nos abater. Todo desafio nós podemos superar. É importante lembrar de que o êxodo do povo de Deus não foi fácil. Ao sair do Egito, o povo atravessou as durezas do deserto. Num certo sentido, em alguns momentos, ou muitas vezes, como nós rezamos na Salve Rainha, nós estamos como que num desterro. Estamos atravessando um deserto. No deserto, Deus foi providente. Não deixou o povo morrer de fome. Não deixou o povo morrer de sede. Deus ofereceu ao seu povo o maná do céu. Deus ofereceu e deu água para que o povo não morresse, até que o povo chegasse à terra que ele mesmo prometeu. A exemplo desse povo, lembrando da trajetória desse povo, nós somos chamados também a nos deixar guiar por Deus, para atravessar assim o deserto que nós estamos enfrentando. Não estamos caminhando sozinhos. Uma caminhada pelo deserto pode ser muito dolorosa, mas uma caminhada acompanhada de irmãos e irmãs, ela se torna menos dolorosa. Não estamos sozinhos, atravessamos juntos. Juntos nós iremos superar esse momento. Juntos nós iremos atravessar esse deserto. E o Papa Francisco nos alertou. Nesse momento nós podemos sair melhores ou piores. Vai depender de cada um. Será que nós vamos sair melhores? Essa resposta é feita a cada um. Cada um deve então responder com a sua vida. Eu estou recebendo então a informação de que Padre Nunes já está aguardando. Padre Nunes já está na live. Muitos estão informando. Eu estava aqui então, obviamente, aguardando. Estou esperando a solicitação para poder fazer com que Padre Nunes entre na nossa live. Pedir a Padre Nunes que entre novamente, não é? Eu estava aqui, né, dando um pouco a introdução para este momento, para que a gente pudesse estabelecer um diálogo. Estou recebendo informação dos nossos irmãos sobre já o aguardo de Padre Nunes. Vamos pedir então ao Senhor Deus que oriente os nossos corações, Ele que nos concede o dom do Espírito, para que a gente possa encontrar bom êxito nesse momento em que nós queremos refletir sobre a vida da igreja. Vamos aguardar então um sinal de Padre Nunes, que eu estou querendo acompanhar. Pedir a Padre Nunes que entre novamente
no sentido de que do sinal para que nós possamos estabelecer aqui a nossa comunicação, o nosso diálogo. Muito bem, Padre Nunes, vamos então entrar já com o Padre Nunes na nossa live desta noite, repetindo que é uma série que nós estamos muito bem. Assim, nós acolhemos agora o Padre Nunes, que eu já me informaram aqui que já estava há algum tempo e eu não havia percebido. Eu gostaria de saudar, dando boa noite já sem demora, não é? Saudar e abrir para as considerações iniciais e mandar um grande abraço de todos da Diocese de Mossoró, que tem muita estima pelo senhor, mandar um grande abraço, agradecer a disponibilidade do senhor estar conversando conosco nesta noite. Boa noite, Padre Ricardo, boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí, sejam da Diocese de Mossoró, em especial da cidade de Almino Afonso, a minha terra querida, por isso eu me sinto assim de coração também filho da Diocese de Mossoró, né? Não só de coração, mas de fato, fui batizado, crismado, tudo aí na realidade da Diocese de Mossoró. E quero aqui mandar um abraço também para os nossos irmãos que nos acompanham aqui na Diocese de Natal, em especial para os nossos irmãos padres, né? Nessa noite em que fomos surpreendidos com a notícia da partida do padre Ailson, o padre do nosso presbitério, com 54 anos de idade, vítima do Covid-19. Ele que era pároco da paróquia de São João Batista, na cidade de Montanhas, e hoje, então, às 18 horas, partiu para a casa do Pai. Então, a nossa solidariedade aos familiares, aos paroquianos do Padre Adilson e a todo o nosso presbitério. Pois não, Padre Ricardo? Padre Nunes, em nome daqui da Diocese de Mossoró, do clero, nós queremos nos solidarizar com esse momento da Páscoa definitiva do nosso irmão no clero da Diocese de Natal. Nossos sentimentos e orações por todos. Obrigado. Padre Nunes, vamos começar a nossa conversa de maneira muito básica, apenas para introduzir um pouco o nosso assunto. Como eu dizia no início, o senhor, como pessoa, é bastante expressivo, comunicativo por natureza. A liturgia é bem expressiva, gosta da arte, da música, é também diretor da Rádio Rural de Natal. Então, em linhas gerais, como é que o senhor vê a questão da comunicação da igreja na sociedade atual? Como é que a igreja se comunica bem? Nós estamos utilizando bem as novas ferramentas? Como é que a igreja deve se comunicar? Qual a visão que o senhor tem sobre a realidade da comunicação a partir da igreja? Primeiramente, eu acredito que a comunicação é uma arma poderosa. Quando bem utilizada, ela aproxima as pessoas, traz entendimento, compreensão. Quando usada sem critério, faz o contrário a isso. Não façamos, portanto, o papel daqueles que agem de forma a confundir, que podem contribuir efetivamente para a disseminação do desespero e da desunião. Eu acredito que a comunicação é um remédio poderoso, né? Ela pode curar uma situação ou efetivamente piorá-la. Então não precisamos disso. Haja o exemplo aí da realidade que nós estamos vivendo. A pandemia deixou mais evidente uma falha grave que temos. Muitas vezes apegamos-nos ao ouvir dizer, contaram-me, parece que, somado a uma falta de senso crítico, quanto de informações das redes sociais é confiável? Qual o critério e valor que tenho dado a elas? Então, tal falsas medicações foram divulgadas nos últimos dias e com elas as filas nas farmácias buscando a potencial cura, prejudicando quem realmente precisa de tais medicamentos. Então, se situando dentro desse contexto que estamos vivendo de pandemia do Covid-19 e reafirmando o meu acreditar na força que tem a comunicação e, sobretudo, vendo que nós ainda, como igreja, precisamos aprender muito. Precisamos aprender muito. Eu, particularmente, gosto muito do meio da comunicação, não tenho nenhum curso superior nesse campo, não sou nenhum técnico. Aquilo que a gente comunica como sacerdote, hoje
à frente da 91.9, a Rádio Rural FM de Natal, na vida da paróquia. Tudo isso é fruto da nossa caminhada, da nossa experiência, que vai nos preparando diante das muitas situações e realidades que nós enfrentamos no dia a dia. Eu acredito muito na força da comunicação. Eu acho que é realmente, hoje, esse grande instrumento que nós temos, né, sobretudo nesse tempo de isolamento social, para disseminar, para espalhar aquilo que é próprio da igreja, a sua missão, que é a comunicação da Boa Nova da Palavra de Deus. E aqui eu já faço também um reconhecimento, aplaudindo mesmo todo o trabalho da pastoral da comunicação de nossas paróquias, a PASCOM, né, de nossas paróquias, de nossas dioceses, que tem muito contribuído. E aí a gente vê nesse processo de contribuição das transmissões das missas, dos eventos, das lives, né, a gente viu como ainda estamos despreparados no campo da tecnologia. Quantas coisas ainda nós precisamos, como igreja, acreditar e investir. Eu digo isso a partir da realidade da minha paróquia. Nós temos uma PASCOM, uma pastoral muito bem estruturada, né, muito bem formada, mas quando fomos pegos assim de surpresa, se podemos dizer, né, com esse momento, tendo que, de igrejas fechadas, tendo que transmitir a missa, a gente viu o quanto a gente está aquém ainda no aspecto de investir mesmo na tecnologia, na preparação mesmo dos nossos agentes de pastorais, que são voluntários, pessoas de boa vontade. Mas aí tudo isso está dentro dessa a dimensão do aprendizado. Quantas coisas boas já temos aprendido, quantas coisas ainda precisamos melhorar, né? Então, assim, nós acreditamos na força da comunicação, sempre a serviço da evangelização. Falando de maneira muito prática, assim, por exemplo, nós sabemos que uma coisa é realizar uma live para uma reflexão do Evangelho, até mesmo para a celebração da palavra. Há muitas lives, lideranças comunitárias que estão realizando lives de oração. Outra coisa, obviamente, é a transmissão dos sacramentos. Já havia por TV, de maneira mais tradicional, por rádio também, que a gente transmite as nossas celebrações. Como é que a gente pode ajudar o povo, por exemplo, a entender o significado da missa, também além dos meios tradicionais, pelas novas mídias? Alguns têm dificuldade ainda de entender, em função da dificuldade ou impossibilidade da presença física. Como entender a importância da missa também transmitida? Padre Ricardo, interessante. Essa é uma preocupação de muitos dos nossos colegas e irmãos sacerdotes, né? Será que depois dessa pandemia, quando a vida aos poucos voltar à sua normalidade, será que os nossos fiéis não vão estar agora acomodados, né? Simplesmente achando que ligando o seu celular, conectando a televisão, participando da missa é o suficiente, e assim se afastando da vida, da caminhada, da comunidade? Eu tenho escutado muito isso dos meus irmãos padres, né? Eu acredito que não. Eu acredito que todos nós estamos cientes que esse momento é o único instrumento que nós temos, e graças a Deus, né, de estar assim, como uma igreja, templo fechado, mas que nós podemos, apesar do templo estar fechado e nossas igrejas fechadas, nós podemos estar falando, levando esse Jesus, presença de amor na palavra e na Eucaristia, através do recurso da tecnologia, das nossas mídias sociais. E eu acredito também que os nossos fiéis estão assim, vivendo o momento, mas loucos para voltar à normalidade, loucos para entrar numa fila, para receber a Eucaristia, para comungar, para se encontrar como comunidade, né? Porque, na verdade, nós estamos juntos, mas, ao mesmo tempo, ainda é necessário enfatizar, isolados socialmente, né? Vivendo esse isolamento social, cada um na sua família, cada uma na sua realidade. E a gente sabe que a vida da igreja, né, parou. A vida de nossas paróquias, né, as atividades pastorais, os nossos encontros, por mais que a gente tenha acompanhado aí a criatividade, eu tenho me sensibilizado e muito me alegrado
com os grupos de pastorais, né, envolvidos nesse tempo, assim, para quebrar as barreiras da distância, né, para com os agentes daquele grupo, daquele segmento, jovens da Crisma fazendo live de catequese, jovens da Primeira Eucaristia, crianças do PMI, casais de Pastoral da Família, todos assim envolvidos e usando desse recurso, que é, no momento, as mídias sociais, né? Então, eu acredito que, quando passar, a gente não pode descartar, dizer passou, né? Agora a gente tem que investir. É essa consciência que, para mim, que fica de uma forma muito clara. Temos que acreditar, né, no trabalho da pastoral da PASCOM, né, pastoral da comunicação de nossas paróquias, né, como grande e importante e necessário instrumento na ação evangelizadora de nossas paróquias. E aí a gente precisa também, além disso, de acreditar, a gente tem que investir. Investir até mesmo materialmente. É isso que eu realmente hoje percebo. Investir materialmente, né, para que a gente possa ter uma transmissão de excelente qualidade, uma missa, né, com um áudio muito bom. Porque eu lembro que, logo que eu comecei as transmissões na paróquia, as pessoas reclamavam: o áudio está muito ruim, o áudio a gente não está escutando. E aí a gente foi percebendo, que interessante, como nós estamos ainda um pouco aquém daquilo que nós podemos e devemos, no trabalho da evangelização, oferecer realmente, através das mídias, uma comunicação de excelência, de qualidade. O senhor percebe, por exemplo, essa dificuldade toda, ela é também a respeito de quê? Em sentido de comunicação geral, não é? Historicamente, os meios de comunicação usados pela igreja, ele é muito recente, do ponto de vista histórico. E no que se refere às novas mídias, mais recente ainda. E a gente percebe isso na dificuldade que a gente tem no uso dessas tecnologias. A pandemia veio desafiar esse aprendizado, não apenas no uso das técnicas, mas também a partir de uma comunicação católica. Como que a gente se comunica no sentido de fazer uma comunicação católica? Uma coisa é a gente utilizar a rede pessoal, o meu Face pessoal, ou o meu Instagram. Agora, do ponto de vista institucional, por exemplo, das paróquias, das nossas emissoras, como agente pastoral, como entender a comunicação católica? Por exemplo, enquanto igreja, o que nós realmente devemos comunicar? Padre Ricardo, eu acredito que no centro da nossa comunicação como igreja está sempre a boa notícia, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. A comunicação por excelência, a melhor de todas as notícias. Nós temos sido, nesse tempo, assim, bombardeados, né? Bombardeados de tantas informações, de tantos anúncios, de tantas notícias, que muitas vezes tem nos levado ao pessimismo, a um sentimento de derrotismo, de fracasso. Parece que não há mais perspectiva, não há saída, né? E aí eu acredito que a igreja que tem a melhor comunicação, que é a palavra, a boa nova de Jesus Cristo, ela tem que levar e despertar no coração daquele que recebe essa notícia, essa comunicação, realmente uma palavra convincente de transformação, de conversão, né? Porque senão a gente fica no blá, blá, blá. Eu me preocupo muito porque a gente não vive esse momento como um momento muito de blá, 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 e entre naquilo que a mídia nacional, local tem feito, né? Temos sido, eu repito, temos sido bombardeados de muitas notícias. Eu não consigo mais ver certos programas de televisão. Eu não consigo. Você acordar e querer se inteirar do que aconteceu na noite, na madrugada, a nível do Estado. Então a gente escuta todo momento aquilo dali, né? Eu já não aguento mais escutar a palavra coronavírus. Eu acredito que, assim como padre, muitos estão assim já saturados, né? E além do mais, a gente tem elevado realmente pela imprensa, com todo o seu potencial, a imprensa aí do Estado, do Brasil, né, a entrar nessa. Eu sei que é importante a gente ter a consciência do momento que está vivendo, como nós devemos nos cuidar, como devemos fazer para cuidar também do outro, né, viver esse isolamento social. Mas eu acredito que nós, como igreja,
nós como igreja, e isso eu tenho dito lá aos colegas de equipe de trabalho da 91.9. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. Né? No momento em que o nosso povo está muito carente. Há uma fome muito grande de se ouvir uma boa notícia. E nós temos, né? Na missão da igreja, na ação evangelizadora, nós temos a melhor notícia, que é sempre a palavra de Deus. Então, nós precisamos fazer o caminho contrário. Eu sei que não é satisfatório, que a gente não atinge a todos, né? Tanto aí em Mossoró, Caicó, Natal, na nossa realidade, das rádios, né? Rural de Mossoró, Caicó e Natal. Mas já é um instrumento, a gente já tentou aqui se reinventar, que essa é a palavra que está sendo tão dita, tão usada, é preciso se reinventar, né? E eu digo, olha, nós precisamos estar também nessa dinâmica do mundo, da sociedade, como igreja, buscando se reinventar, mas não fugindo, jamais negando aquilo que é a essência da nossa missão, que é comunicar a melhor de todas as notícias, que é a palavra de Deus, né? E a partir dessa palavra, a gente transmitir de uma forma atrativa, criativa, né? Porque às vezes a gente ficou muito tempo na linguagem do mistério, na linguagem do medo, de um Deus distante. E eu estava assim, desde 8 horas já, tentando conectar com o Senhor. E o Senhor estava fazendo toda uma retrospectiva e nos introduzindo dentro desse momento aqui. E falava da presença desse Deus na história, na vida do povo de Israel. Falava com tanta propriedade, com tanto entusiasmo, né? E eu acredito que é esse entusiasmo, né? É essa convicção, além do poder da tecnologia, que nós, aí eu me refiro como sacerdotes, né? Como homens da comunicação, precisamos utilizar. Para que a palavra de Deus, neste tempo, chegue realmente como a melhor de todas as palavras, a melhor de toda a comunicação. Jesus. Jesus. Padre Nunes, certamente o senhor viu a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações. E o tema dele girou em torno das narrativas bíblicas, de boas histórias, histórias edificantes, histórias que falam do tecido que nós vamos construindo como comunidade, como povo de Deus, a importância de contar boas histórias. Sabemos que nem todas as histórias são boas, mas nós temos que contar boas histórias que também sirvam de, por exemplo, estímulo para as futuras gerações, a partir da história das histórias que ele diz que é a relação de amor entre Deus e a humanidade, a grande história, da qual nós fazemos parte. Eu pergunto ao senhor, esse momento todo que nós estamos vivendo agora como igreja, será que amanhã será uma boa história, será feita uma memória das futuras gerações? Nós estamos construindo uma boa narrativa no tecido da história, enquanto igreja peregrina. Estamos construindo uma boa história nesse momento agora de pandemia, enquanto igreja. As futuras gerações vão olhar para nós como uma narrativa de boa história. Estamos com um pouco de dificuldade. Vamos aguardar, então, o retorno do Padre Nunes. Tivemos um probleminha no sinal. Travou, mas nós vamos aguardar o retorno do Padre Nunes e vamos a solicitação dele e vamos refazer a pergunta, não é? Dentro do contexto da mensagem do Papa, o Papa Francisco, para o Dia Mundial das Comunicações. Nossos irmãos estão informando aqui que travou, não é? Um pouquinho. Aí vamos aguardar o retorno do Padre Nunes. Estávamos falando desse curso, da história toda, das narrativas bíblicas que são citadas pelo Papa Francisco, a história das histórias. E assim, como a gente está falando de comunicação digital, a tecnologia ela é muito boa, mas ao mesmo tempo muito sensível. O Padre Nunes voltou. Vamos então refazer o contato com o Padre Nunes, né, para que ele possa retomar a discussão conosco. A nossa conversa aqui, na nossa série de lives,
de formação da Diocese de Mossoró. Padre Nunes está retornando. Muito bem, Padre Nunes. Cenário diferente, viu? Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado por retornar, não é? Eu vou refazer a questão que eu estava colocando, porque eu não sei se o senhor ouviu toda a questão. Com a deixa que o senhor fez, eu estava falando sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações sobre as narrativas bíblicas. Minha pergunta é, nós vamos tecendo o fio da história enquanto igreja. As futuras gerações vão olhar para nós e fazer memória de boas narrativas? Nesse momento que nós estamos vivendo, será que nós vamos deixar boas narrativas? É interessante, no texto do Papa Francisco, eu lembro que ele diz que em cada grande história entra em jogo a nossa história, né? Quando ele falava exatamente de uma história que nos renova. Eu acredito que nós estamos construindo uma história nova. Eu acredito muito nesse tempo. Primeiro porque eu espero que todos nós possamos sair dessa crise, né, mais amadurecidos, né, mais fortalecidos, primeiro na vivência da fé. Né? E eu acho que muita coisa, né, nós estamos, a partir daquilo que estamos vivenciando no contexto de igreja, no contexto de família, no contexto de sociedade, sobretudo para as gerações que estão aí, as gerações mais novas, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Eu também já me perguntei, o que é que essa geração mais nova, não estou dizendo que eu sou velho, muito menos você, viu, Padre Ricardo, né, vai poder contar amanhã, né, desse tempo em que o mundo parou. O mundo parou. Né? Fomos obrigados a desligar o automático da nossa vida. E todo mundo se encontra assim nivelados. Com dinheiro, sem dinheiro, pobre ou rico, crente ou não crente, todos nós nos encontramos nivelados. E aí, numa leitura de fé, eu estou dizendo, estamos fazendo uma travessia. Estamos todos no mesmo barco. Né? Estamos todos no mesmo barco. E eu lembro de uma canção do padre Antônio, do padre Jonas Abib, que ele diz assim, o barco já está em alto mar. O barco está em alto mar. Já não dá mais para voltar. Né? Então é preciso que a gente aguente firme, né? E nessa travessia, na certeza de que ninguém pode, a essas alturas, pular fora do barco, porque conosco também está o Senhor navegando, fazendo essa travessia, que não, sem dúvida alguma, é para nós também um tempo de aprendizado. E queira Deus, né? Nos lembra o Papa Francisco, que possamos sair melhores, né? Contando realmente uma história bonita do que foi esse tempo, apesar de todas a realidade de mortes, de sofrimento, de perdas, de doenças que estamos enfrentando, mas que apesar de tudo isso, nós possamos chegar do outro lado, né, com uma bela lição, né, sabendo que passo a passo dessa travessia, reconstruindo, reescrevendo a nossa história de vida pessoal, de vida familiar, de igreja, de sociedade, possamos sair melhor. E aí, que esse sair melhor seja a marca, né, dessa história nova que está sendo escrita. Eu não tenho dúvida que nós estamos fazendo realmente uma nova leitura, reescrevendo essa história e vamos sair melhores. Eu acredito muito nisso. Padre Nunes, a humanidade, todo mundo sabe, enfrentou ao longo de toda a história momentos muito difíceis, né? Desagregadores. Entre tantos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemias como a gripe espanhola, a peste negra, e há muitos testemunhos, não apenas de história coletiva, mas também histórias pessoais que foram resgatadas e a gente conhece do enfrentamento. A humanidade enfrentou e superou. Isso. Também do ponto de vista das experiências, das boas histórias, as histórias particulares. Certamente o senhor deve ter ouvido, encontrado boas histórias. Que história boa, que amanhã vai ser feita memória com uma boa narrativa para os outros, que vão olhar, olha,
há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, como foi que viveram a Semana Santa, aquele momento de pandemia, de tudo isso? Imagine quem aqui há 20 anos olhar, que história boa o senhor tem hoje, guardado, que o senhor tem aí como resposta do povo ao redor. Certamente o senhor viu e escutou muitos relatos. Padre Ricardo, o que eu tenho escutado muito como relatos positivos desse tempo todo são as experiências, né, que as famílias estão vivendo, né, confinados, né, obrigados a estar olhando um para o outro, a ouvir mais uma outra, perceber mais o outro que está crescendo, ou que cresceu, que mudou nisso, mudou naquilo. Então, o que eu vejo de muito positivo nos relatos é exatamente essa vivência, né, do voltar-se para a própria realidade da família, né. Eu estou fazendo uma experiência, no mês de maio eu fiz a experiência de todos os dias celebrar na casa de uma família. Não dizia aonde, a rua, para não fugir, né, das orientações do isolamento social, obedecendo todas as normas, né, de saúde, de cuidado. Então, a gente vivenciou isso, como essa igreja em saída, né, essa igreja que peregrina também nas igrejas domésticas, que escuta as suas dores, suas alegrias, suas dificuldades. E eu pude experimentar assim, muito, muito como nossas famílias estão sedentas da retomada, né, da vida, mas ao mesmo tempo assim, muito agradecidas pelo que estão vivenciando. Eu não vi escutar assim, pessoas reclamando, murmurando. Eu sei que há uma preocupação pós-pandemia, questões financeiras e tantas outras questões, mas o que de positivo eu tenho escutado é exatamente o estar com a família, o aconchego com a família, o sentir essa família, né? O conviver, né? Porque o ritmo era um outro que a família estava vivendo. Então, eu vejo, por isso que o meu olhar nesse momento é sempre um olhar de muita esperança. Nas tempestades da vida, a gente tem que ter esperança, acreditar, né? Eu gosto, há uma citação do livro dos Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, 27, 20, onde os apóstolos vão dizer: por vários dias não vimos nem o sol, nem as estrelas, e a violenta tempestade continuava a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação, né? E aí eu tenho me perguntado exatamente, esse é o texto bíblico que eu tenho rezado, Atos dos Apóstolos, 27 e 20. E eu tenho me perguntado, qual a situação da minha vida que necessita de esperança? Então eu tenho me fixado muito diante a minha contra-resposta a esse bombardeio de notícias, de mortes, de transferências, de UTI, né, de filas nos hospitais, que são realidades que a gente não pode fechar os olhos, né, nem estar agindo de uma forma como que indiferente e insensível, mas rezando, acompanhando, mas não se permitindo ser bombardeado por tudo isso, e sim procurando olhar para a minha vida e qual aspecto da minha vida eu necessito de esperança, né? Mesmo que por vários dias, meses, a minha vida esteja sem sol, sem estrelas, o tempo nublado, com nuvens cinzentas, eu digo, olha, não se deixe, Padre Nunes, envolver pelo desânimo. As dificuldades não podem fazer da sua vida, da minha vida, uma contínua tempestade, né, agitando o meu interior, a ponto de dizer que já perdi tudo, já perdi toda a esperança. Essa é a palavra que hoje nós precisamos, como igreja, dentro dessa comunicação, levar às pessoas. Muita gente cansada, muita gente desanimada, feliz no convívio da família, mas ao mesmo tempo assim, querendo, né, a volta do ritmo da vida. Então a gente tem que ser essa presença de esperança, levar essa palavra de esperança, porque senão a gente pode ser tentado a não aguentar mais e querer pular fora do barco, né? Mas não podemos, já estamos em alto mar. O senhor já falou com relação às famílias, o grande desejo de voltar à vida normal, aquela que a gente tinha, obviamente, do convívio comunitário, do convívio social.
Mas nesse tempo, o senhor tem tido algum retorno com relação àquelas pessoas que estão acompanhando as transmissões, desculpe, das missas sem povo, elas têm dado algum retorno? Se tem se sentido bem, por exemplo, tem achado importante a iniciativa da igreja, se elas se sentem confortadas, o senhor tem esse feedback, digamos assim, das famílias? Padre Ricardo, sim. Por exemplo, no mês de maio, eu celebrei a missa com oração de cura e libertação, que é uma experiência que nós aqui realizamos sempre na segunda quarta-feira de cada mês aqui na nossa paróquia. São 3 missas celebradas, 5 da manhã, 17 horas e 19h30. Passando aqui um público de 8, 9 mil até 10 mil pessoas. A última missa, né, de oração de cura e libertação, que nós celebramos, né, pelo YouTube da paróquia, onde nós tivemos uma participação simultânea de 11.800 fiéis. 11.800 fiéis rezaram conosco. E aí eu achei interessante que logo que terminou a missa, eu recebi uma comunicação de um senhor do Acre. Do Acre. E ele se dizia o seguinte: eu não conheço o senhor claro que não me conhece. Eu recebi uma ligação de uma amiga de Cuiabá, pedindo que eu assistisse a sua missa hoje. Eu sou um empresário de porte médio, tenho algum número de empregados, estou muito preocupado e, infelizmente, nesses últimos dias, eu tenho buscado o meu refúgio numa rede. E hoje eu ia assistir sua missa. Como me fez bem, né? Eu não sou, e ele ainda fez questão de dizer, eu não sou um homem de igreja, né? Não sou um homem de igreja, mas eu fiz questão de acompanhar a missa do começo ao fim, por amizade a minha amiga lá de Cuiabá, mas o Senhor foi dizendo o que eu precisava ouvir, né? E hoje eu posso dizer, o Senhor, Padre Nunes, foi um instrumento que me levantou dessa rede, porque agora eu vou lutar, não só pela minha empresa, mas eu vou lutar pelo emprego dos meus funcionários. Né? Então, eu achei assim, muito interessante, uma pessoa de longe. Então, a gente sente que há um bem muito grande, há um bem que nós, igreja, eu tenho acompanhado aí as missas que a Diocese de Mossoró tem transmitido, Dom Mariano da Catedral, vocês aí todos, e como tem atingido, como tem sido alento, essa palavra, né, que nós temos comunicado, Padre Nunes, você, Padre Ricardo, Dom Mariano, Padre Flávio e tantos outros irmãos, tanto das dioceses de Caicó, Mossoró e Natal, e aí a gente fica muito, assim, feliz, né, feliz com esse retorno, e dizendo, graças a Deus, que nós ainda temos esse grande caminho, que são as mídias sociais, né, para poder realmente levar essa palavra. Mas eu reforço o que eu já disse. Precisamos ainda investir muito nesse campo. Sem dúvida nenhuma, é um desafio, né, que nós vamos enfrentar no sentido de, como o senhor disse, com mais qualidade, oferecer de fato comunicação ao povo. Se a gente tem ruído, se a gente tem instrumento inadequado que não ajuda a audição, como o senhor disse, isso aí não evangeliza, né? Os ruídos dificultam de fato e cansam. O senhor acha que, por exemplo, em função também dessa grande preocupação da igreja de manter viva a fé do povo, uma certa dinâmica pastoral, sentimento de pertença pelo uso das mídias, das novas tecnologias, transmissões, haverá um reflorescimento da vida religiosa, por exemplo, no pós-pandemia, o retorno, a resposta vai ser maior, porque tem muita gente na expectativa e até gente dizendo assim, olha, a primeira missa, eu quero que seja uma grande missa realmente em ação de graças. Ou seja, parece que há uma expectativa muito grande de um reflorescimento da vida religiosa. O que é que o senhor acha? Olha, nós fizemos uma sondagem, né, perguntando qual o primeiro lugar que você deseja ir depois da pandemia. Todo mundo respondeu a igreja. Todo mundo a igreja. Então, eu acredito que, mais do que nunca, era o que eu refletia domingo passado, na experiência de celebrar, assim como os discípulos reunidos no cenáculo de portas fechadas, com medo, desmotivados, nós assim celebramos também esse ano Pentecostes. Né? Claro, não com medo, mas cheio de esperança, de confiança.
e dizendo o seguinte, né? A igreja está viva, a igreja é viva, a igreja é dinâmica, né? A igreja está sendo, foi, é e será sempre conduzida pelo Espírito Santo. Eu não tenho dúvida. Quantos gestos bonitos, não só, vamos aqui lembrar, não só daquilo que nós conseguimos transmitir nas nossas mídias, de liturgias, de celebrações, de orações, de lives, de reflexão, mas de gestos concretos, de atitudes de caridade, de amor. Né? Quantos gestos bonitos. Por exemplo, vocês aí em Mossoró, a diocese de Mossoró, à frente, né? Gestos concretos de feiras, nós aqui também em Natal, né? Solidários, preocupados com os irmãos carentes, com as dificuldades, com aqueles que estão desempregados, aqueles que nesse momento não têm nenhuma perspectiva no campo financeiro. E aí a gente viu, a gente tem acompanhado, a mídia também tem favorecido a isso, né? Os gestos bonitos, concretos. Não é uma igreja, né, apenas de falação, mas aquilo que nós falamos, nós buscamos realmente, né, mostrar, levar a caridade, como diz São Bernardo, a caridade é o que mais aproxima o homem de Deus. É o que mais aproxima, São Bernardo diz isso. Então a gente tem visto nesse tempo de muita carência, né, os gestos aí de vocês, de nossas dioceses. Então eu acredito e vibro dizendo, a igreja está viva, a igreja é dinâmica, né? Precisamos acreditar, eu, você e todos aqueles que nos acompanham neste momento. Temos que nos alegrar e dizer, como disse hoje São Paulo a Timóteo, eu sei em quem eu ponho, em quem eu pus a minha confiança. Eu sei. Primeira leitura da missa de hoje, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Então é muito bom a gente poder sentir e experimentar como igreja, nesse tempo, essa vivência também de fé. Padre Nunes, nós estamos já quase chegando, infelizmente, ao final da nossa live, não é? Eu gostaria também, então, nesse momento, agradecer ao senhor, mas também, antes das nossas despedidas, deixar aberto se o senhor quer fazer alguma comunicação também em relação à Rádio de Natal, não é? A nossa irmã rural de Natal, com relação à Arquidiocese, o que o senhor gostaria de dizer nesse momento, em termos de comunicação. Como rádio 91.9, né, que tivemos a experiência de migrar de AM para FM há 2 anos, né, e agora temos uma equipe bem estruturada, né, muito organizada nos setores para que a nossa rádio pudesse assim tão bem desempenhar a sua missão, o seu trabalho. Mas, nesse tempo, a gente teve o que mais me entristece hoje é ter que reduzir, né? Tudo por uma questão também financeira, assim como acredito que vocês aí com a empresa, que é a Rádio Rural, e tantos outros irmãos nossos com suas empresas, grandes ou pequenas, né? Mas, mesmo assim, nós que ficamos, né, nessa dinâmica de redução de carga horária, de contrato, trabalho, né? Tudo isso, estamos animados, fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, né? E aí, hoje, mais uma vez, tivemos uma reunião, a gente sente, né, o ardor, a alegria dessa pequena equipe que restou, né, nesse tempo, para poder levar adiante a nossa missão, através da Rádio 91.9, com todos os seus desafios. Sei que acreditamos, né? Vamos fazer essa travessia, porque em nós há uma esperança e acreditamos que a esperança é o grande combustível da nossa vida, é o grande combustível que nos impulsiona realmente a caminhar. E aí a gente agradece, Padre Ricardo, esse convite, né, para estar aqui com você, partilhando, como eu já disse, eu tenho um carinho muito grande pela Diocese de Mossoró, um carinho muito grande. Muitos momentos já tivemos aí em festas de padroeiro na cidade de Mossoró, nas cidades, né, da circunscrição da Diocese de Mossoró, e a gente se sente assim, muito bem acolhido aí por todos, né, porque eu me sinto, quando eu vou à Diocese de Mossoró, eu sinto que estou indo para minha casa também, né, me sinto em casa. Quero muito bem ao nosso bispo, Dom Mariano, aos padres do presbitério aí de Mossoró,
a turma nova, que a gente não conhece todo mundo, mas mesmo assim a gente inclui desse amor sacerdotal, né? E agradecer, né? Quero aqui mandar um abraço também muito especial para a minha querida cidade de Almino Afonso, né? E com certeza eu vi que você anunciou que lá está retransmitindo também, né, a nossa live aqui, e dizer da nossa saudade, de podermos assim, logo, logo, acreditando que isso vai passar, mas no momento vamos cuidar, né? A coisa é muito séria, e hoje a gente fica assim, às vezes, meu Deus, né? Eu fico muito triste quando eu penso que alguém ainda duvida, né, do poder destruidor desse vírus, mas hoje, né, o irmão nosso foi tirado do nosso convívio. E a gente vai poder dizer, olha, é muito sério. Então, vamos fazer a nossa parte, né? E a minha mensagem final não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem de pânico, mas é, sobretudo, uma mensagem de esperança e de muita confiança. Cuide-se, né, para cuidar bem dos outros. Isso é aquilo que Jesus nos pede. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Padre Ricardo, muitíssimo obrigado pelo convite. Viu? E dizer que estamos aqui de portas e coração aberto também, como Rádio 91.9, para receber o senhor, que já esteve conosco em algumas reuniões, com o senhor como diretor aí da Rural de Mossoró, com sua equipe. E uma coisa boa tem sido exatamente essa parceria no diálogo que temos firmado entre as 3 dioceses, né? A Rádio de Mossoró, a Rádio de Caicó, com a Rádio de Natal. Exatamente. Então, Padre Nunes, eu que agradeço, muitíssimo obrigado, nós agradecemos, eu agradeço e mando um abraço de todos aqui da Diocese de Mossoró, nós fazemos a Diocese, e o que o senhor sente pode ter como verdade no coração que o senhor está em casa mesmo. Eu estava aproveitando a oportunidade para dizer que nós sentimos falta aqui na festa de Santa Luzia, né? Ao final do ano, aquele grande momento, a gente sente falta. Nós estamos lembrando e falando de tudo isso. A gente quer agradecer ao Senhor, não é? E desejar muita força, muito ânimo, muita sabedoria em todas as Amém. Atividades e ofícios que o Senhor desempenha. Pedir que Deus fecunde cada vez mais a vocação do Senhor. E lembrando, não é, Padre Nunes, que, como o senhor disse, a Web TV Boa Semente de Almino Afonso está retransmitindo essa live. Amanhã, na Rural de Mossoró, às 13 horas, nós vamos ter a reprise dessa live para aqueles que não puderam nos acompanhar nesse momento ou aqueles que quiserem ouvir novamente. E eu vou também me despedir pedindo desculpa ao Padre Nunes, não é? Pela indelicadeza que ele havia entrado, eu não havia percebido. O Padre Nunes não chegou atrasado, não. Foi aqui o Padre de Mossoró que não percebeu a entrada dele, estava aguardando. Ele estava lá já desde o início, né? Então, muito obrigado a Padre Nunes. Padre Ricardo, aproveita e manda aí um abração para a Valéria também, a sua irmã aí de equipe, né, da Rádio Rural de Mossoró, viu? Exatamente. Ela está acompanhando, mandamos um abraço a todos que nos acompanham, não apenas na Diocese de Mossoró, mas também na nossa província, os irmãos e irmãs da Diocese de Caicó, da Arquidiocese de Natal e também fora da nossa província, aqueles que nos acompanham. Muito obrigado a todos que estão entrando. E vamos pedir agora, para encerrar de fato, Padre Nunes, interceda a bênção por nós, nesse momento em que nós estamos falando sobre Deus, sobre o mistério de Deus, agora com o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Apresentação, de Santa Luzia e Santana, padroeiras de nossas dioceses, desça sobre você, sobre a sua casa, a sua família, né, sobre esse tempo que estamos todos nós vivendo, um tempo de aprendizado, de crescimento, de renovação da fé, de compromisso do amor na caridade para com os irmãos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Padre Ricardo. Um beijo no coração. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Saúde e ânimo em Cristo Jesus. Boa noite. Amém. Boa noite.